Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Conta-nos um pouco sobre a tua história de vida. Quem és tu, Fabrícia Botelho, no meio deste planeta? Então vamos lá. Senta que lá vem a história. Então, meu nome é Fabrícia e eu tenho 29 anos. Vim do Brasil, do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, e de uma cidade muito pequena, chamada Pedro Canário. A gente costuma até brincar e falar que na mesma placa de bem-vindo está escrito volte sempre, porque é muito pequena. Então, antes da tecnologia, eu nasci nessa cidade muito pequena, como falei, também não tive lá por muito tempo. Depois por conta de dificuldades da vida, tivemos que mudar para uma cidade vizinha, cerca de 1 hora. Então, nasci nessa cidade pequenina, vivi lá, penso que até os 7 anos, se eu não estou em erro, na cidade de Pedro Canário, onde vive a minha avó, minhas tias, ou seja, toda a família por parte de mãe e pai, basicamente é dessa região. Mas pela dificuldade... Mas toda a gente vivia junto ali? Próximo. Cada um tinha sua casa, mas eram todos próximos. Era todo mundo muito perto, cerca de 10 minutos, 5 minutos da casa de uma pessoa a outra. Ainda tenho parentes até hoje que vivem lá, que enraizou, muitos saíram daquela cidade para buscar em outros estados, nomeadamente grandes estados do Brasil, uma melhor condição de vida. Por ser muito pequena, não tinha muita proposta de trabalho, então à medida que aquilo foi ficando um pouco mais difícil, muitas pessoas acabaram por sair e procurar outros locais, e uma delas foram os meus pais. Atualmente, quem reside ainda nessa região é a minha avó, que até teve, onde eu me encontro atualmente, que é aqui em Portugal, teve uma temporada conosco, mas está enraizada por lá e decidiu voltar. Tenho ainda cerca de dois tios, e alguns primos. Poucos, mas alguns. A maior parte, tudo, foi diversificada para vários locais. Uns em São Paulo, outros na capital do próprio estado, outros em região de mais interior. E teve aqueles que decidiram atravessar o oceano, que foi o nosso caso. E o caso de uma tia. Então, a memória de Pedro Canário eu tenho muito pouca, porque eu fiquei... Só foi a parte da infância. Todo o restante já foi em São Mateus. Então, o que eu tenho assim de pouca memória é da casa onde a gente vivia lá em Pedro Canário, que era uma casa com um quintal relativamente grande. Então, as memórias que eu tenho poucas é de brincar com os meus irmãos. Tenho 3 irmãos. Sou a terceira de 3. Tenho mais 2. Então lembro de brincar com os meus irmãos nesse quintal. E a casa da minha avó, a casa de uma tia, mas assim, muito pouco. A memória que tenho é muito pouco. Sei de alguns pontos da cidade que era considerado ponto turístico na altura. Que era a única praça, uma espécie de praça pública, conforme tem aqui em Portugal, com os brinquedos, de encontrarmos lá para brincar, e também de uma festa que acontecia com muita frequência lá em Pedro Canário, que é a Tábua Lascada, que é como se fosse uma feira
uma feira cultural aqui de Portugal, que se juntam vários lojistas, tem espetáculo de música, tem parque infantil. Então, assim, a memória que eu tenho de Pedro Canário é disso, é dessas memórias. E depois era férias, que passava período de férias, às vezes ia para casa da minha avó, às vezes para casa das minhas tias, mas era muito curto. Qual era o negócio ou o ponto forte de trabalho lá naquela zona? A história do surgimento de Pedro Canário foi muito interessante. Porque o nome Pedro Canário era o nome de uma pessoa mesmo que foi o fundador, porque ali fica numa BR, que é a BR mais conhecida do Brasil, que é a BR-101. E era um ponto de paragem para caminhoneiros. Então não era uma cidade, aquilo era só um ponto, tinha só uma pequena rodoviária e uma espécie de um barra lanchonete no caminho, que as pessoas paravam ali durante as viagens, né? Porque aquilo é um trajeto de muito caminhão, de negócios, exportações e importações de madeira, de cana, de mamão. Então aquilo não era uma cidade. Então, como aquilo virou um ponto de paragem e depois as pessoas que paravam foram começando a povoar, acabou por ficar conhecida pela cidade de Pedro Canário, que foi o primeiro morador que criou raiz lá, que foi o senhor Pedro Canário. Então deu o nome para aquela região. Então o ponto forte mesmo era que tinha obrigatoriamente essa situação ser o ponto de acesso entre uma cidade e outra, então virou como ponto de paragem, e também porque muitos paravam para se abastecer no único posto de abastecimento que eu me recordo que tinha na altura, que é logo ali perto da rodovia, da estrada, né? Que paravam ali para abastecer e acabavam por lanchar e por ali ficavam, às vezes dormiam uma noite numa pequena pensão que tinha ali também próximo, e não mais. E depois, o maior ponto mesmo de encontro era quando tinha essa festa da Tábua Lascada, que reunia não só os residentes da cidade, como também cidades vizinhas que iam para as comemorações, porque era muito conhecida, era um local que era como se fosse um ponto de encontro de vários pequenos agricultores, vários pequenos negócios, produtores de mel, de doce, de bebidas artesanais. Então era ali um ponto de encontro basicamente nessa época de festa. E era o que chamava a atenção das pessoas. Assim, a nível turístico, não é muito conhecida. Eu tô falando da minha época, que eu lembro também. Não sei como é que tá agora, porque eu não vou lá há muito tempo. Então, não me recordo de ser um ponto turístico em que vão lá turistas. Os habitantes daquela região são obrigados a trabalhar ali, ou são obrigados, neste caso, a ter que procurar trabalho fora daquela região? Há quem tenha os trabalhos para aquela região, porque como é uma terra de muita produção, Pedro Canário é um dos grandes produtores do mamão. Então, há muita gente que trabalha naquela região, como nas plantações de mamão, na parte da colheita. Há quem resida em Pedro Canário e trabalhe numa cidade próxima, que fica a cerca de meia hora, 40 minutos, nas cidades vizinhas, e mora em Pedro Canário, mas assim, o que tem lá é quem tem negócio por conta própria, lojas, tem um mercado municipal, onde que foi até o próprio prefeito da cidade, quando construiu, fez uma espécie de um sorteio para pequenos empreendedores que têm negócios, vendas, como se fossem mini mercados, só que é tudo dentro de um local fechado. E depois tem o ponto maior aos sábados, que é quando vira uma feira. Aí, além de quem tem loja lá dentro, monta cá fora e vende de tudo. Vende roupa, vende farinha, feijão, doce, bebida, comida, queijo. Ou seja, de tudo um pouco se vende ali. Ou seja, quem tenha esse ponto, é lá chamado de ponto. E depois, na época, tem feiras durante a semana, mas o ponto maior mesmo é os sábados, que é uma feira maior.
onde as pessoas literalmente iam fazer as compras, que é muito comum. Em vez de você ir ao mercado e comprar um pacote de arroz ou comprar um pacote de feijão, tu compras ao quilo. Vais na feira, compras ali num saco o quilo do arroz, o quilo da farinha, o quilo do feijão e leva para casa. Então era muito comum. E é a memória que eu tenho. O meu avô foi um dos que tinha um ponto, né, um comércio dentro desse mercado municipal, que também vendia de tudo um pouco, desde a farinha. O ponto maior de venda dele era a farinha e o feijão. Depois era bebida alcoólica, porque, como eu falei, é um ponto de paragem para muito caminhoneiro que para, então acabavam por ir lá ao mercado para tomar uma dose para continuar a viagem. Eu vendia também doce para criança e também vendia queijo. Então vendia de tudo, um pouquinho de enlatado, um pouquinho de bebida, bem de primeira necessidade, era vendido nesse mercado. Então, as memórias que eu tenho é desse tipo de comércio. Há quem tenha comércio próprio, uma pequena loja de roupa, uma pequena loja de sapato. Há uma loja muito conhecida de material de construção, que foi o local de trabalho do meu pai durante muito tempo, que é uma das grandes lá da região, que trabalhou. Há supermercados, bancos, mas assim, é tudo muito pequeno, não é em grande escala como a gente costuma em outros locais, e até mesmo aqui em Portugal é comum. Então é uma cidade assim um tanto pouco pequena, e quem conseguiu ou quem consegue sobreviver com aquilo que vende na região ainda lá está, e quem não consegue, infelizmente, teve que procurar uma outra forma, teve que mesmo ir para fora. Então essa é a memória que eu tenho de Pedro Canário até eu vir embora do Brasil. Então, eu sou o Márcio Ribeiro, tenho 35 anos, quase nos 36, não te esqueças de aprendinho, fica a nota. Boa. Então, nasci em Queluz, estive lá há pouco tempo, até aos meus 3 anos. Entretanto, sim, não sabia desse problema. E morava bastante perto do Palácio de Queluz, portanto, é uma boa zona. Quem quiser visitar o Palácio, fica já aqui a referência. Mas essa é uma primeira pergunta que eu te queria fazer. Que é a Luz para ti, na tua opinião, visto que és de lá? Não. É que consideras... Não me considero de lá. Atenção. Não te consideras de lá? Quer dizer, és de lá por nascença? Sou de lá porque nasci lá, e os meus 3 anos lá eu não me recordo nada, vou ser sincero. As minhas irmãs, eu tenho 5 irmãos, somos ao todos 5. 3 irmãs, um irmão, eu sou o mais novo dos 5, com uma diferença de 10 anos da mais velha. E o pouco que sei e as poucas histórias que conheço são eles que me contam, das brincadeiras que tínhamos, de como era a nossa vida lá, que era totalmente diferente da vida que tenho hoje. Nasci numa família, entre aspas, pobre, embora nunca me tenha faltado nada, não tenho razão de queixa nenhuma. Não houve fartura, mas também nunca me faltou. E felizmente tive uns pais maravilhosos, tive e tenho, meio ainda é vivo. O meu pai já faleceu, como tu bem sabes, mas nunca me faltou nada. E ele já faleceu há quanto tempo? Faz agora 8 anos. 8 anos já? 8 anos já. Por cancro no pulmão. Olha, esta é uma coisa que a gente tem semelhante um ao outro. Tu perdeste o teu pai, eu também já perdi o meu pai, tinha eu também 6 anos para 7, salvo erro. Por isso, tu neste caso foste um privilegiado que tens mais lembranças e mais convivência com ele. Eu já é mesmo rasgado. Felizmente tenho muitas e boas lembranças com ele. Não te vou dizer que éramos os mais chegados e tínhamos uma relação bastante afetuosa, não. O meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida, mas que levo comigo para sempre. E por curiosidade, a parte em que me senti mais próximo dele foi na parte em que ele descobriu que tinha o cancro. E nestes meses, ele descobriu isto em janeiro de 2012, faleceu em setembro do mesmo ano, e esses foram os meses que eu senti que houve uma ligação maior de afeto. Mas tu achas que sentiste essa necessidade de ter afeto com ele pela sensação de perda? Vou-te ser um bocado sincero, André, como sempre fui contigo.
não senti essa necessidade e senti que foi ele a procurar isso. Foi ele próprio que procurou isso. O que me despertou um bocadinho mais ainda este sentimento. Mas pronto, passando à frente, não é verdade? Coisas boas. Então, mas voltando agora atrás, a pergunta que eu estava a fazer era: consideras Queluz uma zona considerada chique ou é mais o nome em si? Sinceramente, não considero nada chique. Há zonas muito bonitas a conhecer, claro que há. Entre elas o Palácio de Queluz, bastante conhecido e recomendo a qualquer um. Mas não acho uma zona chique. Acho uma zona bonita para se passear. As poucas zonas que tem. Agora mais, que eles já investiram em mais espaços verdes. Aquilo tem algumas semelhanças com alguns aspectos de Lisboa, não? Eu diria mais zona de Sintra. Eu vejo se calhar um bocadinho que é luz, talvez como um meio Martins, mas não tão povoado. Ok. Mas como estava a dizer, não me sinto que é luz. Digo a toda a gente que sou da Serra das Minas, que foi onde criei as minhas memórias, onde fui criado. Tiveste a tua juventude, não é? Onde tive a minha juventude, sim. Onde a minha vida foi passada lá. Inclusive eu saí de lá pela primeira vez aqui para Bicesse, embora já me tenha estado junto, mas também me juntei na Serra das Minas a primeira vez. Depois é que fomos para outra casa em Bicesse, portanto isto foi há uns 6 ou 7 anos atrás, mas sempre me considerei de lá. Hoje, como tu bem sabes, eu moro aqui perto do Cascais Shopping. Mas digo a toda a gente que sou da Serra das Minas mesmo. Só muito raramente na brincadeira é que gosto de brincar e dizer que sou de Cascais, que sou chique, mas de chique não tenho nada, como tu sabes. Considero-me uma pessoa humilde. Então, neste caso, na Serra das Minas ainda tiveste quanto tempo? Na Serra das Minas posso dizer que tive... já estive em casa da minha mãe para ir até aos 21. Depois para lá com 3, não é? Fui para lá com 3, estive lá há 18 anos, tá? Embora quando me juntei pela primeira vez aos 21 também arranjei casa na Serra das Minas, portanto ainda estive lá mais um bom tempo, foram mais 7 ou 8 anos. E pronto, a partir daí já saí dali. Não me arrependo de ter saído, porque eu gosto bastante da zona onde estou. Tu conheces, sabes a zona calma que é e a paz que isto me traz. Também por conta da pessoa que tenho ao meu lado. Ok. Quais são assim as memórias que mais te marcaram ou que tu tens de lembrança assim que te marcaram na Serra das Minas? É a minha infância, as minhas brincadeiras, a forma como nós miúdos naquela altura brincávamos e saímos de casa de manhã para brincar e só aparecíamos ao fim da tarde. Não tínhamos autorização na altura para ficar até muito tarde. O meu pai nunca me deixou ceder muito às 11 horas da noite, isso já era assim num dia bom ao fim de semana. Sim, já isso ia perguntar, porque 11 horas naquele tempo já era considerado quase uma noitada. Isto já era quase uma noitada. E atenção, era maioritariamente com os meus vizinhos, que também lá estavam desde a altura em que eu fui para lá. E era tudo muito ali perto, com vizinhos, amigos da escola. E o meu pai tinha que saber onde é que eu ia. Mas foram memórias boas. Memórias que agora eu não vejo acontecer, que era eu brincar na lama, ou subir às árvores, ou jogar a bola o dia inteiro, lá está, na altura não havia tecnologia. Pois, ainda apanhamos não havia nada que nos agarrasse um ecrã. Claro, havia os videojogos, sim. Tu ainda apanhaste essa fase de a gente ter o primeiro contacto com a console. Sim, então, venha a Mega Drive. Lembro-me disso. Venha a Mega Drive. Posso dizer... Também apanhei. Eu não tinha, mas apanhei amigos que tinham. E posso dizer que... A Mega Drive foi, acho que, não sei se a minha primeira ou a minha... Não, a minha segunda. A Mega Drive foi a minha primeira. A minha acho que foi uma... E havia System. Era assim que se chamava. E havia o Spectrum, como é que se... Já não me recordo o nome certo do... Essa teve o meu irmão, que era o Spectrum. Acho que era Spectrum. Não, era qualquer coisa assim, sim. Uma caixa laranja que tinha uns comandos com uma roda virada. Era isso mesmo. Isso era brutal. Posso dizer que
foram bons momentos, mas também te digo que não passávamos um dia inteiro agarrado àquilo, como agora, hoje em dia as crianças passam agarradas ao computador. Eram umas horinhas e depois íamos jogar a bola, íamos lá para baixo, passear a qualquer lado, dar umas voltas. Era totalmente diferente. Hoje em dia é tudo agarrado ao ecrã. E mal há uma pausa, está tudo agarrado ao telefone. Sabes que, na minha opinião, acho que na nossa juventude, se calhar pelo facto de a gente ter muito contacto com a rua, criávamos em nós uma sensação de imaginação. Ou seja, acho que era despertada em nós muita imaginação ao ponto de sermos criativos nas brincadeiras que fazíamos. Eu lembro-me de fazermos balizas com mochilas. Era o que havia, André. Até com pedrinhas, era tudo o que havia. Era tudo que havia. E sim, hoje na escola. Se pedires uma criança paus. para fazer uma baliza, se calhar fica a olhar para ti. O que é que estás a fazer? Muito provavelmente vai buscar o telefone, vai ao Google e vai ao site da Decathlon e vai procurar uma baliza. Já não há aquela imaginação que as brincadeiras antigamente levavam-nos a sonhar. Sim, era isso. Lembro-me do jogo da gente jogar à apanhada, andar de patins, eu lembro-me de ter patins, andar de bicicleta. Era coisa que eu não tinha muito jeito, confesso. Patins nunca foi muito forte. Mas... Eu, por exemplo, no meu caso, não andava de patins de 4 em linha. Nunca soube andar de 4 em linha. 4 em linha não, daqueles patins em linha? Não era em linha. O em linha foi aquele que eu sabia andar. Era aquele que era de 4 lateral sei. Que os jogadores de hockey patins jogam. Sei. Que usam, estás a ver? Eram esses que eu não sabia andar. Nunca soube. Eu lembro-me na escola, nas aulas de educação física, que a gente tinha em ginásio, numa escola que eu tive ali na Arrentela, lá eles tinham material de patins. E eram esses patins que a gente usava lá, não eram os em linha. O em linha, misteriosamente, eu sabia andar. Nos outros, nunca soube andar. Olha, mas pronto, era uma fase que a gente apanhava esse tipo. Vou-te ser sincero, nem uns nem outros. Nunca tive muito jeito para isso. Experimentei sim. Não. Antes que me acontecesse algo mais grave, decidi ficar-me pela bicicleta, que tinha jeito. Aí sim. E o skate. E a bicicleta apanhaste as rodinhas? Não, nunca. Eu sou, olha, para tu teres noção de como eu sou velho, eu aprendi a andar de bicicleta na IC19. Na IC19 quando ainda estava em obras, ali na zona da Serra das Minhas. Eu lembro-me de, na minha infância, ter a IC19 a ser construída, a ser pavimentada, e nós, claro, miúdos, nessa altura e sem tecnologia ao pé, o que é que fazíamos? Brincadeiras ali. Jogar a bola no meio da estrada quando lá estavam os caminhões a trabalhar, era diferente, vês? Há quanto tempo é que tu já usas, que eu, sabes que de datas sou um pouco ruim, mas há quanto tempo é que tu achas que a gente já usa robôs de cozinha? Robôs de cozinha? Peraí, preciso só de um tempo. Então, uso robô de cozinha, salvo erro, desde 2013. Foi ainda na nossa primeira casa, certo? Da primeira casa. E lembras qual foi o robô de cozinha? Sim, lembro. Foi a febre na altura, não existia muitos. Mas na altura só existia a marca mais conhecida e caríssima, que era a Bimby, da Vorbeck. E lembro da minha excelentíssima sogra perguntar-me, ela tinha assistido uma demonstração, e perguntado se eu queria assistir uma demonstração também. Penso que alguém, uma conhecida, estava a fazer a venda, e ela perguntou o que é que eu achava. Eu sempre tive o desejo de ter uma coisa prática em casa. Então, para contextualizar por que eu precisava de uma coisa prática, pronto, como foi nós estávamos recém, né, juntos, e temos uma criança com os afazeres do dia, então eu tinha que organizar muito bem a estrutura do cozinhar. Na altura a Lara era pequena, então eu tinha que fazer o comer dela, diferente do nosso. Tinha que fazer tudo ali um conjunto, que exige tempo, de forma manual. Então, quando surgiu a febre das BIMs, surgiu aquele bichinho, né? Ter uma ajuda, que o slogan era para ajudar as donas de casa e rentabilizar tempo. Pronto, então ela perguntou se eu queria fazer uma demonstração, eu disse que sim, sem problema algum. Então a pessoa que foi fazer a demonstração, desculpa, não me recordo o nome agora, mas só pediu-me
para eu ter alguns ingredientes no dia de fazer a demonstração do produto. Ok, tudo ótimo. Estive a comprar as coisas, foi lá à minha casa, preparou-me. Assim, num piscar de olhos, num curto espaço de tempo, preparou-me uma entrada, preparou-me o jantar do dia, preparou-me o sumo e preparou-me uma sobremesa. Mas assim, isso tudo muito rápido. Coisa que nós demoraríamos um dia inteiro, preparou-me ali em 2 horas, menos que isso. Todas essas coisas. Pá, eu fiquei super encantada com a demonstração. Ou seja, então vamos já à primeira pergunta. Então tu achas, ou qual é a tua opinião da conveniência, da rapidez, da preparação entre um robô de cozinha e a cozinha tradicional, que é uma coisa até que tu tens bastante experiência? A conveniência é assim, da noite para o dia. É uma diferença assim, grotesca. Porque enquanto cozinhar no tacho, a cozinha tradicional, tu tens que fazer em cada tacho uma coisa e demora tempo, tu tens de estar ali atenta, se não queima, tens que mexer, exige tu estares ali dispensar tempo mesmo do teu dia para focar só naquilo. Enquanto no robô, a praticidade é que tu podes a mesma fazer o mesmo arroz, o mesmo prato que tinhas que fazer num tacho, mas fazes num robô em que tu programas o tempo de cozedura, dependendo do alimento que tu vais cozer, e enquanto aquilo prepara, tu podes adiantar a outra parte da tua vida, que é ajeitar miúdos, ajeitar casas. Então assim, há uma diferença muito grande a nível de tempo, ou seja, o tempo que você dispensa para fazer aquela comida é uma diferença absurda, porque não existe que eu esteja lá presente, a mexer o tacho, verificar, e abaixa o lume, sobe o lume, e queima e não queima. Então é uma diferença absurda. Então isso veio mesmo para facilitar. Eu falo por experiência própria, porque além de ter os meus afazeres de mãe, esposa, dona de casa, eu também trabalho. Então, imagina uma pessoa que trabalha 8 horas do seu dia, agora não, nós estamos no contexto de home office, mas na altura era fora, então já passo um bocado enorme do meu tempo fora de casa. Depois chegar, buscar miúdo da escola, despachar miúdos, cozinhar e tudo. Quando a gente está por nós, ou fomos jantar à tarde porque demorei tempo a preparar o comer que não tive tempo de preparar antes, ou estou até às tantas da noite ainda já a preparar o do dia seguinte, coisa que o robô me facilitou. Então assim, para quem exerce esses 3 tipos de funções, o robô acaba por ser muito prático nessa rentabilização de tempo que tu tens no teu dia. Afinal, o nosso dia é composto de 24 horas, porém mesmo não podemos ficar as 24 horas ali acordada a fazer tudo. Então, nesse aspecto, nessa parte da vida, da parte da dona de casa e os afazeres de cozinha, veio para facilitar, sim. Ok. Tu recordas qual era o modelo? Era o primeiro modelo, certo? Sim, a Bimby em 2013 foi aquela TM3, a primeira, que é aquela com... Toda analógica. Toda analógica, não era de todo digital, era mesmo analógica. Então, voltando um pouco atrás, quando foi feita a demonstração, a pessoa que fez a demonstração também levou o livro que acompanha a Bimby, então as receitas eram à parte, era no livro. Já nos robôs atuais, já integrada no próprio sistema do robô, então tem essa diferença. Mas na que eu tinha era aquela mesma primeira, cheia de botões, tinha os botões da temperatura que ia do 37 graus até os 100, e depois tinha um outro botão que era o varoma, que era para fazer a cozedura a vapor. Tinha também os botões para programar as velocidades, que era no meio, uma espécie de uma roda que tu ias aumentando para programar a intensidade da velocidade. Tinha botões para acionar a balança, tinha botões para colocares a função para amassar, o botão para o inverso, ou seja, para rodar sentido inverso da lâmina. Então tinha uma infinidade de botões na primeira. E fora os conteúdos, que era o motor, o copo,
Os acessórios em si que trazia era a varoma, uma cesta, era uma espátula. Então ele assim acaba por ser um bocado robusto de tudo que trazia. Eu lembro que era uma caixa enormíssima que vinha com todas as coisas. Com esses acessórios todos, tu lembras-te se tinhas a necessidade ou se faltava-te algum tipo de acessório para complementar todos esses acessórios que já vinham incluídos? Não. Eu, como recém-chegada e recém-unida, iniciando uma vida a dois, lembro-me que quando comecei a montar a casa, para cada função ou para cada coisa que eu ia necessitar fazer, eu lembro-me que eu tive que comprar um eletrodoméstico. Nomeadamente, tive que comprar um liquidificador, tive que comprar uma batedeira para fazer bolos, eu tive que comprar uma varinha mágica para passar a comer, eu tive que comprar uma picadora para picar alhos e outras coisas. Ou seja, eu tinha destinado para cada cozedura que eu ia fazer, ou seja, para cada coisa que eu iria preparar, eu tinha um eletrodoméstico. Então penso numa bancada cheia de coisas que eu tinha de eletrodoméstico para tudo, ou seja, para uma utilização normal de qualquer pessoa comum que precise cozinhar, que há necessidade de ter isto. Era o que eu tinha, fora os tachos, as tampas, que ocupavam um espaço grande no armário. Quando eu recebi o robô, quando comecei a ouvir o robô que falava todos os eletrodomésticos num só, em primeira instância eu falei assim, não é possível, vai sempre precisar de qualquer coisa. E assim, sou prova viva que não. Desde picar uma cebola, desde passar uma sopa, desde bater um bolo, desde só mexer, para não dares ali aquela função de mexer com a colher a carne ou qualquer coisa, não precisa, porque o robô tem de fato tudo integrado num só equipamento, ao invés de ter vários espalhados pela cozinha ocuparem imenso espaço. Então nesse aspecto sim, tem uma infinidade de coisas presentes num só produto. Então, mesmo já ter assim há muitos anos, estamos a falar em quantos euros que foi o custo dessa máquina? Então, como eu estava a explicar a história, como eu só fui fazer uma demonstração, até então eu não sabia que aquele robô me pertencia. Porque ela é muito caro na altura. Penso que esse robô custava à volta de 1900 e tal euros. Não quero estar enganada. Eu acho que não, então, era 1100 e tal ou 1200 e tal. Não, naquela altura era um bocado caro. Por isso é que assim, a nível de valores não tenho muita ideia, mas 1100 e tal é o que eles custam agora. Acho que quando saíram era um bocado mais caro. Não quero estar a exagerar nem a mentir, mas penso que é um bocado mais caro do que está atualmente. Ora bem, vamos lá começar então. Bem, chamo-me André Marques, tenho 33 anos, quase nos 34. Lembras qual é o dia que eu faço anos? De março? Até já me estás em falha. Abril? Epá, não sei, mas acho que... 16 de maio. Bom. Epá, mas para uma pessoa que me conhece há mais de 20 anos, 16 de março, já estavas a falhar. Acertaste, mas já estavas em falha há 2 meses. Já começas bem. Bem, mas continuando. Quase nos 34 anos. Nasci em Lisboa. A minha área de residência. Olha, eu nasci no Egas Muniz, Alcântara. E tu, como tu sabes. No famoso Egas Muniz. Exatamente, no famoso. Como tu sabes, durante muitos anos vivi em Fernãoferro. Praticamente conheceste-me, eu morava. Vivi lá. Mas quando tu. Ou seja, não moraste em outra zona qualquer, foi sempre em Fernãoferro? Ou seja, quando tu nasceste, moravas em Fernãoferro e tu lá ficaste? Sim, exatamente, sim. Praticamente cresci e passei a minha infância e adolescência. E parte adulta já praticamente já sempre em Fernãoferro. Depois mudei-me para Azeitão, mas Fernãoferro vivi lá 24 anos, se não me engano. Foi lá que maturaste, como eu te aturei a ti, nas nossas coisas de infância e adolescência. Mas em Fernãoferro foi por conta dos teus pais? Foi por alguma razão especial?
Sim, os meus avós tinham lá já uma casa. E pronto, eu fui viver para lá com os meus pais. O meu pai trabalhava em Lisboa, a minha mãe trabalhava em Lisboa na altura, mas depois arranjou trabalho ali na zona de Fornoferro e aí por ali ficou. O meu pai é que sempre trabalhou por Lisboa. E basicamente é isso. Fornoferro é o que eu costumo dizer, o ponto alto ali, as grandes memórias quase todas. Pá, a infância e a adolescência são sempre coisas mais marcantes, né? Tem as suas fases. No tempo da escola, foi ali naquela zona ou foi noutra zona qualquer? É assim, eu morava em Fornoferro, mas pronto, ali fiz a primária em Fornoferro, mas depois do 5º ao 9º ano fui para a escola do Pinhal dos Frades, pertinho da tua casa. Basicamente ali quase em frente. Tu estavas mesmo bem, tu ias a pé, eu tinha que ir de autocarro. Nesse aspecto tinhas essa vantagem. Eu lembro-me que lá na casa do Pinhal dos Frades eu conseguia, se eu abrisse a janela, eu conseguia ouvir a campainha da escola. Sim, tipo os barulhos e quase da escola. A cena dos intervalos e não sei o quê, eu ouvia lá aquilo tudo. Era as belas das campainhas, que hoje em dia acho que já nem me lembro, já nem sei se ainda se usa isso das campainhas, não, mas deve-se usar. Mas sim, olha, praticamente, como tu sabes, a minha infância foi toda lá, a adolescência. Sempre contigo à mistura, a partir de um certo. Tu foste para a nossa turma no 6º ano, né? Tu vieste do Cavadas, né? Da escola da Amora, da escola da Amora. Eu vim, ora, quando eu fui, porque eu morava na Rentela, depois da Rentela tive 3 anos no Casal do Marco, depois desses 3 anos no Casal do Marco, por causa do meu padrasto, ele ser polícia, foi construído aquela praceta, que era a chamada praceta do bairro dos polícias. Exatamente, já me lembro. Aquilo foi uma coisa qualquer, não sei se uma cena com a Câmara ou alguma coisa do género, que eles criaram aquilo para vender para os polícias a um preço mais reduzido. Como fosse aquela praceta da frente era do bairro dos GNRs, ou seja, aquilo praticamente ficou ali concentrado as forças policiais de Portugal ali, estás a ver? Exatamente. Então depois passei para ali, eu acho que na escola, aquela a Nuno Álvares que era ali na Rentela, ou seja, não era aquela mais conhecida lá da Rentela, que já quase que vai passou para o Seixal, que é Jeca Afonso, não é Jeca Afonso. É uma que fica numa descida que é das mais conhecidas ali da zona. Eu estava numa outra, porque aquilo era do 5º ao 6º ano só, aquela escola. Ok. Na altura chumbei no 6º ano e na transição foi depois quando fui para a escola do Pinhal dos Frades. Exatamente, que isso já foi para aí em 1997, acho eu. Não, 90. Datas exatamente és melhor que eu. Para me lembrar dessas coisas, não vai lá. Não, deixa-me lá só recordar. Não, foi em 97 para aí, foi. Foi em 97 para aí que tu foste ao 96. Não, 97. Foi. Alguns assim. Até neste caso a gente já se conhece há quantos anos? A gente. Se tu entraste para a nossa turma no 6º ano. Foi em 97, foi em 97, por isso sim, já te atura há mais de 20 anos. Daqui a bem, daqui a nada há 25 anos. Isso é que é as bodas de ouro? As bodas de ouro, mais um bocado é. Conta. Do Fernão Ferro, quais são assim as memórias ou o que é que te marcou mais? Porque eu lembro que sempre falaste, ainda hoje falas de Fernão Ferro com muita saudade, com muito carinho e nota-se um brilhozito nos teus olhos quando a gente fala em Fernão Ferro, porque nota-se mesmo até no tom das tuas palavras que é sempre um sítio que te marcou muito e acredito eu, se calhar pela infância, pelas brincadeiras, pelos amigos. O que é que tu tens assim algo de memória ou o que é que te marcou mais nessa altura? É assim, olha, Fernão Ferro, na altura que cresci, em toda a minha infância e adolescência, hoje em dia já está um bocado mudado, mas Fernão Ferro sempre foi um género de... sempre como tu conheces a zona, era uma zona super calma, que parecia quase uma aldeia em que toda a gente se conhecia, e havia uma simplicidade ali brutal. O próprio ambiente, as pessoas conheciam, davam-se bem, havia uma grande entreajuda.
E lá está. Eu acho que qualquer pessoa na zona onde nasce ou onde passa aí a sua grande parte da infância e adolescência, acho que essa zona fica sempre marcada. Pronto, tanto para o bem como para o mal, como é óbvio. Mas foi lá que eu fiz as maiores amizades, algumas, claro, e que conservo até hoje, como a tua e como mais pessoas que tu certamente também sabes quem são. E acho que depois tudo lá está, toda a envolvência que aquilo tem, o teu crescimento, como tu falaste bem, as brincadeiras, tudo no geral, são coisas que te vai marcando. Mas eu, como é que eu te explicar? O café, como é que é o café da Lena? Da Mena, o café da Mena, o mítico café da Mena. Existe, é um dos cafés mais antigos de Fornoferro. Praticamente naquela altura havia se calhar ali, sei lá, 3 cafés, mas que toda a gente se concentrava naquele café, o que era engraçado, porque vinha pessoas de outras zonas para ali, e ao fim de semana então aquilo estava sempre cheio. Aquilo é como fosse, era um ponto de encontro das pessoas, quase de Fornoferro inteiro, o que era engraçado. Hoje em dia o café aquilo era dela ou era aquilo era de família? O café já era dos pais dela. Entretanto, os pais dela depois faleceram e ela tomou conta do café. E até hoje ficou, apesar de eu já não lá ir já há alguns anos, desde que saí de Fornoferro, já lá passei, mas não cheguei a entrar. Mas Fornoferro hoje já não o reconheço como o conhecia, porque evoluiu, né? Também faz parte dos tempos a evolução, mas aquilo agora tem 10 vezes mais pessoas, é uma coisa impressionante. Também acredito que seja muito. Achas que houve uma procura naquela zona? É assim, como tu sabes, Lisboa é sempre aquele caos. A periferia de Lisboa também foi muito procurada a nível imobiliário e praticamente esgotou-se, porque Lisboa é muito cara, a periferia na altura que não havia assim se calhar uma grande procura, ainda tinha ali uns preços, era cara na mesma, mas tinha uns preços mais acessíveis, mas hoje em dia é uma coisa que já está caríssimo também, porque a procura é muita. E as pessoas começaram, há muitos anos para cá, a procurar a margem sul, se calhar começaram a procurar zonas ali como Almada, Corroios, por aí fora, até que as coisas, normalmente as casas vão sempre de consoante a procura, o valor também aumenta. E se calhar, como tu sabes, que a Pinhal dos Frades também evoluiu muito pela procura, porque as pessoas vão passando para este lado à procura de casa. E perto da ponte, se calhar as casas já estão assim um pouco mais esgotadas, com um valor já muito grande, e as pessoas começam a recuar ou a avançar cada vez mais para estes lados. E a procura foi muita, e desde que eu saí de Fornoferro até aos dias de hoje, de pessoas que conheço lá ainda, e das vezes que já lá passei, aquilo cresceu e cresceu e cresceu de uma forma louca, e tem já milhares e milhares de pessoas, mas lá está, eu acho que o conceito, a aldeia e de toda a gente se conhecer, isso já se perdeu. Vamos falar aqui um pouco, para quem ouviu o episódio da 1 ou 2 semanas atrás, vamos discutir agora em conjunto a nossa opinião e o que é que a gente acha sobre esse assunto. Pegando nesse gancho, que agora disseste, agora mesmo no fim, deves ter estado atento em especial a esse episódio e certamente deve ter dito alguma coisa no lado íntimo, do lado pessoal, visto que também és mãe, e certamente deve ser uma preocupação. O que é que te impactou esse episódio em especial, ou o que é que esse episódio possa ter trazido, que possa ter mexido contigo ou que possa ter feito pensar? O que é que tu tens a dizer em relação àquele tema que foi abordado? O que me fez pensar é que é um assunto que está presente mesmo nos dias de hoje, é um assunto que é comum nos dias de hoje, porém acaba por passar muito despercebido e acaba também por ser um alerta aos pais. Eu, nomeadamente, oficialmente, minha filha hoje faz 11 anos,
Então, iniciou meio que a poucos passos, mas iniciou a vida de ter um telemóvel e ter acesso às coisas da internet. Então, é de extrema importância que os pais estejam presentes 100% nesse iniciar e no decorrer de toda a vida da criança e todo acesso da criança à internet. Então, esse assunto em específico é um assunto delicado que impacta muito na vida dos jovens, e nada mais sensato de começar desde cedo a policiar e ter atenção às coisas e aos passos da criança na internet, e o que isso pode trazer ou não para a vida do jovem ou do futuro jovem, que é o meu caso. Sim, tens toda a razão naquilo que estavas a dizer. Realmente é uma preocupação. O que é que tu tens feito, visto que ela no dia de hoje faz 11 anos, o que é que tu tens feito para tentar combater este flagelo que nos assombra em pleno 2021, com o impacto que as redes sociais têm na vida dos jovens, não só dos jovens, mas também até dos adultos, das crianças? O que é que tu tens feito como mãe para salvaguardá-la ou para resguardá-la dos perigos que as redes sociais têm a nível psicológico? O que é que tu tens feito para salvaguardar nesse aspecto, para realmente evitar que ela possa entrar por outros caminhos que acabam por despontar a nível psicológico com um impacto muito negativo? Pois bem, então para exemplificar e para explicar a minha postura e o que eu faço, temos que recuar um bocado atrás. Nós já tínhamos decidido em casal que nós só iríamos dar acesso a telefones e internet, podemos assim dizer, a minha filha quando ela tivesse 12 anos. Entretanto, por situações da vida em que nós precisávamos mesmo ter contato com ela, decidimos antecipar isso durante um tempo. Então, qual foi a nossa postura? Mas só para falar para os seguidores, não é só de agora que ela tem acesso à tecnologia em si, estando na família de quem está, a tecnologia acaba por estar presente desde muito cedo. Então é assim, a Lara já teve acesso a vídeos, a YouTube, a computador, até nesse tempo de pandemia foi a ferramenta dela de estudo durante muitos meses. Então, desde cedo já tem, porém com um certo policiar da nossa parte, ou seja, sempre tivemos o cuidado de estar sempre em cima daquilo que ela assiste, daquilo que ela tem acesso, aquilo que ela pode ou não ter acesso. Então, já desde muito cedo, penso que dos 6, 7 anos, um dos avós lhe ofereceu um tablet. Então, a nossa preocupação logo de início foi instalar uma aplicação de controle parental, na altura, como era o Android, né? Então, tivemos logo esse cuidado de imediato. Isso para quê? Para que não é para nós, ter domínio sobre aquilo que a criança tem, mas é uma medida de segurança. Não é, entre aspas, enjaular a criança. Exato, não é isso. Mas para ter um controle, né? É uma questão de segurança, principalmente nessa idade que ela iniciou, apesar de que o tablet no início foi mesmo para jogos e para vídeos. Ou seja, a criança é curiosa. E a internet hoje tem um funcionamento que é de armadilha. Você começa hoje assistindo uma coisa relacionada a um jogo, quando vê, estás a assistir um vídeo completamente diferente daquilo do tema que tu começaste no início. Então, o nosso maior medo era isso, é que, apesar de nós sabermos que o intuito dela, e pela idade, era basicamente um único tema, ver vídeo só de um único tema e jogar jogos de um único tema, o nosso receio sempre é os pop-ups, as indicações que aparecem do lado. Então, logo de imediato, nós tivemos esse controle do uso, principalmente do tempo de uso, e do quando estava usando. Estávamos sempre presentes, nunca utilizar sozinha, e utilizarmos essa ferramenta logo de início.
Então, evoluindo, desde o início ela teve acesso a isso. E qual foi a minha preocupação principal? Apesar de que as amigas, e com o passar do tempo, já com o telefone, né, o telemóvel, que ela já possui, como já é de comum, todos os jovens, e seja por identificação de amigos ou não, tem a tendência às redes sociais. E desde imediato, deixei bem claro, nós deixamos bem claro com ela, porque não tem idade agora, não é o ideal agora. Então, a única social media, vamos assim dizer, que ela tem acesso é o WhatsApp, para comunicação com os amigos e até mesmo com os familiares, e o TikTok, mas não tendo uma conta feita, ou seja, ela só tá mesmo para assistir, e o que ela vê, eu sei, eu consigo perceber e tenho acesso a tudo que ela assiste. Então, assim, de imediato a regra foi, ok, vais ter um telefone, porém esse telefone só vai ser usado para contato com a tua família, contato com os pais e com os teus amigos. Porém, redes sociais, apesar dela ter insistido bravamente, não permitimos. E justamente pelo tema que nós vamos abordar hoje. Porque rede social hoje, principalmente a plataforma maior e mais conhecida, Instagram, tornou-se para uns ferramenta de trabalho, para outros passatempo, e dependendo do conteúdo e do tipo de coisas que assiste, isso pode ter um impacto muito grande na vida de um jovem, adulto, seja de quem for. E para uma criança que está entrando na fase da pré-adolescência. A busca do ser aceito. Exato, está entrando naquela fase do descobrir quem eu sou na sociedade. Nós achamos por bem que não tem acesso, porque isso pode ter muitas vezes um impacto até positivo, mas 90% das vezes muito negativo. Então foi uma decisão em conjunto que nós tomamos e ela insistiu, já perguntou e nós já sentamos, explicamos o porquê. E para que a criança, ou para que o jovem estabeleça, para que ele entenda, perdão, nós estabelecemos métricas. Então, ela já desde cedo já pedia um telefone, mas nós já tínhamos estipulado telefone só aos 12 anos. E quando nós decidimos, por situações pessoais, antecipar esse mimo, né, esse presente, antes de nós darmos, nós também explicamos o motivo de nós estarmos antecipando essa decisão. E era mesmo por motivos de contato que nós precisaríamos ter com ela, derivado da nossa vida pessoal e nível de trabalho. E de igual forma também o fizemos o porquê de nós não permitirmos ter acesso, e o que tem acesso hoje é estritamente verificado por nós constantemente. Então nós também tivemos esse cuidado de explicar para ela o motivo disso tudo, e graças a Deus ela tem entendido bastante o porquê. Levantaste aí duas bolas interessantes que eu por acaso tenho curiosidade em saber a tua opinião e ver o que é que tu tens a dizer a respeito disso. Primeiro, a questão do controle parental. Isso por acaso é uma dica que podemos deixar aqui aos nossos ouvintes. Para quem usa o sistema Android, tem neste caso um smartphone com o sistema operativo Android, existe realmente por parte da Google aquela aplicação Family Link, que é uma ótima aplicação para as questões de controle parental, para o que podes dar permissão, o que não podes dar, gerir horários, quando é que a criança pode ver determinada coisa, permitir que tipo de aplicações, né? Qual foi a tua experiência enquanto usaste essa aplicação e que recomendações é que até podes dar pelo uso e pela experiência que a gente teve com essa aplicação? É assim, pelo período que nós utilizamos e na fase em questão, foi de extrema importância, até mesmo para gerar uma educação na criança a nível do uso da internet, do acesso mesmo aos aplicativos. Isso porque, só para entenderem, ela tinha um tablet, pronto, foi configurado por nós, só tinha lá as aplicações que eram baixadas por nós. E como é que era o funcionamento?
Ela tinha um quadro horário em que já tinha exemplificado que durante a semana o acesso era muito restrito, tinha um acesso maior no fim de semana, porém não é à vontade nem à vontadinha. Ela tinha um espaço horário que nós estipulamos, o período de utilização, e ativamos desde imediato que, atingindo aquele limite de utilização, o tablet automaticamente bloquearia e aparecia uma mensagem hora de dar uma pausa. E só poderia ser ativado por nós, em um dos nossos dispositivos móveis, se liberaríamos ou não mais tempo, e podíamos até estipular se liberaríamos um tempo longo, ou seja, até E quando lembrando quiser. que também podia ser bloqueado a qualquer momento. E podia ser bloqueado a qualquer momento. Ou se liberaríamos só mais 10, 20 minutos. Tinha a questão muito importante de toda a aplicação ou qualquer coisa que ela tivesse que baixar na loja, nomeadamente a Play Store, teria que passar por um pedido de permissão da nossa parte. Esse pedido de permissão poderia ser feito das duas formas. Ou nos enviando um pedido por mensagem, então, tanto no meu smartphone como no smartphone do André, aparecia um pedido que a Lara está tentando baixar X. E nós analisávamos se convinha ou não, mas por todas as vezes que ela tentou baixar algo, ela sempre antes tinha nos comunicado. E nós antes fazíamos uma pesquisa. Ou, se fôssemos os próprios no tablet, ou seja, no dispositivo da criança, tínhamos que logar com a senha de um dos nossos e-mails, que eram os que estavam associados como os responsáveis. Quem era o Ricardo Parrinha? Quem és tu antes desta pessoa que a gente conhece no dia de hoje? Quais são as tuas origens? Qual é a tua história? De onde tu vieste? Quem és tu? É assim, não posso estar a revelar assim, nem não posso estar a revelar. Não tenho assim grande coisa para revelar. A minha vida sempre foi bastante simples. As minhas origens são simples, tanto que sempre vim de uma família trabalhadora, sempre muito empenhada no trabalho e muito fechada, digamos assim, porque não é que a minha família não seja para fora, porque nós até somos pessoas extremamente amigáveis, mas não sei, sabes aquele feeling em que tipo, a família é para a família e a família vem primeiro? Uhum. É uma das melhores frases que eu posso descrever a minha família, é assim: nós somos unidos e é para nós e nós vamos sempre em primeiro. Sempre foi das coisas que ao longo do tempo eu fui cada vez mais interiorizando. Mas é isso, pessoas simples. Nasci na antiga maternidade de Cascais, que atualmente é um prédio abandonado, e que há uns anos por acaso mas ainda funciona hoje? Não, está abandonado. Está tipo no meio de Cascais. Está no meio de Cascais. É um prédio abandonado, tu passas por lá, tu nem sabes o que era aquilo. E há uns anos por acaso tive a notícia, não sei se esse projeto acabou por ir para a frente ou não, que era tornar a antiga maternidade de Cascais num futuro, aliás, numa futura universidade / local de prática de medicina. Mas não sei se isso foi para a frente, se não foi. Eu gostava que fosse, né? Porque se agora em Carcavelos tens a Universidade Nova, trazeres uma universidade para Cascais, seria algo estrondoso. Mas achas que é uma coisa que está a faltar em Cascais? Há muita coisa que está a faltar em Cascais. Eu acho que... E no entanto as pessoas têm a noção completamente errada. Pensam que em Cascais, por ser considerado um sítio VIP, tem tudo e mais alguma coisa. Não, é um sítio VIP, atenção. As casas são caras, tens boa qualidade de vida e tens lá muita coisa. Mas em nível de vida e coisas que aconteçam, tu só tens as periódicas. Tens as festas no verão e tens os eventos na altura do Natal e tens o Lúmia e pouco mais. Mas de resto é uma cidade. Não vou dizer uma cidade de velhos, mas é uma cidade envelhecida, que aos poucos e poucos tem modernizando e acedendo ao pessoal mais jovem.
mas não é tipo, não é um Mónaco, como a maior parte das pessoas pensa que é. Cascais não é assim, não é assim, ai meu Deus, Cascais, não. Vir outro Então tu achas que o alto custo praticado na zona de Cascais acaba por afugentar uma nova geração a ir para ali? Sim. Então, eu ainda me lembro para ir aqui há 3, 4 anos, na altura em que eu me separei da minha primeira namorada. Nós chegámos a morar juntos, e quando eu voltei a casa, que não era o plano de ficar, não é? Já começou a sentir o sabor, o bom sabor da liberdade. Voltar para a casa dos pais não é aquela coisa que uma pessoa gosta, mas tempos difíceis exigem medidas difíceis. Eu lembro-me de ver um T0 ali, aonde? Em Alcabidez? Eu acho que é ali em Alcabidez. Um T0 estavam-me a pedir 350 euros. Atualmente não é um preço fora do comum, mas na altura 350 euros por um T0 é algo que eu não estava a dar. Atualmente acredito que aquele T0 esteja a valer uns 400 ou 500, só para tu teres noção da avaliação do que é as rendas no dia de hoje. É uma coisa estupidamente bruta. Realmente. Não, é mesmo. Uma pessoa já não consegue sair das... As pessoas ainda criticam. As pessoas não querem trabalhar, não querem sair da casa dos pais. Não há condições de sair. Tão simples quanto isso. É impossível viveres num ordenado tipicamente mínimo e sobreviveres sozinho numa casa. A não ser que conheças alguém que te faça uma renda baixa, porque senão esquece. Ou é quartos com valores de rendas de casas, ou sujeitas-te, pronto. Mas sim, continuo a dizer que Cascais, a fama de os tios e das tias de Cascais, que percorre o país todo, é de uma geração que já não existe. Sim, já houve o tempo em que Cascais era luxuoso, digamos assim, porque não havia tanta comunidade como, tocando agora no assunto deste podcast, como a tecnologia. Há 30, 40, 50 anos atrás era fino, era chique, mas não é nada do que é hoje. Ou seja, agora só fica o mito. Só fica o mito, só fica as lendas. Porque, por exemplo, tens outra vila que não está muito longe, que tem avançado bastante nisso, que é a Vila de Oeiras. A Vila de Oeiras tem avançado para chuchu a nível de tecnologia, comunidade e conforto para a população. Então, neste caso, atribuis a culpa, neste caso, aos governantes de quem tem comandado os destinos das suas câmaras, não é? Sim. E depois também aos residentes. Eu, por exemplo, como tu sabes, mas os ouvintes não, eu trabalhei na padaria portuguesa ali de Cascais, fiz parte da equipa que abriu. Eu lembro-me que... eu lembro-me perfeitamente que nós tivemos 2 ou 3 queixas de residentes da rua de cima, porque nós deixávamos o exaustor ligado até sairmos. E as pessoas queriam dormir às 9 da noite. Atualmente têm um Burger King ao lado e não se podem queixar. Só para tu teres Chega a ser piada. Chega a ser piada, mas os residentes em si, acho que é a vila, ou a cidade, ou a localização que eu vejo mesmo que a população, não é a maior parte, como é óbvio, tem um foco muito, tem uma força muito grande na maneira como a Câmara funciona. Lá está, são residentes muito antigos, conhecidos de conhecidos, famílias de famílias, famílias de políticos, famílias de não sei das quantas, e o meu tio e o meu sobrinho é CEO na empresa X e o meu é da Câmara não sei das quantas. Por isso é que Cascais em si torna-se muito fino, porque existem muitos conhecidos. Acho que é mais por aí. As ditas cunhas. Pois, é aquele velho problema que a gente já conhece desde há muitos anos. Exato. Então, e tu achas que, por exemplo, se aquele hospital onde nasceste se transformasse numa universidade, achas que aquilo poderia ser a rampa de lançamento para atrair uma nova geração para ali
e mudar o conceito na cidade de Cascais? Sem dúvida, sem dúvida. Imagina só. O que é enfiados? Digamos, 3.000 alunos, mais staff, ou seja, professores, e se aquilo era, imagina, se aquilo era para ter prática, tu tens de ter enfermeiros residentes ou tens de ter médicos residentes, que por si só devem ser depois os professores. Estás a enfiar 3.000 jovens entre os 18 e os 26 anos, que é mais ou menos a minha faixa etária, né? Se bem que eu sou de 94 e fiz os 27 este ano. Faz muito. Só restaurantes, saídas, rendas. Sim, porque a vida noturna em Cascais não tens muito, mas ainda tens algum. Uhum. Fora que também tens a Marina, que é sempre um ponto de atração para pessoal que queira ser diferente, digamos assim. E onde também está a maior parte da vida noturna, os bares e os restaurantes. Portanto, eu acho que sim, acho que acaba por ser, para além de ser um boost para o comércio, jovens trazem mais jovens. Acabou, é daquelas coisas que a mesma coisa quando tu recomendas um sítio, um restaurante, sei lá, uma coisa qualquer, a um amigo teu, que é mais ou menos da tua área. Tu estás numa altura em que já há pessoal com filhos, estão casados e essa cena toda. Portanto, tu recomendas a uma pessoa, tu não estás a trazer uma pessoa, tu estás a trazer 3 ou 4. Entendes o que eu quero dizer? É a mesma coisa que a nova de Carcavelos. Eu vim a saber uma coisa muito curiosa. E eu passo lá, passava mais vezes, agora já não passo tanto. Na universidade existe um rooftop, existe um restaurante. Nestes últimos 10 anos, que impactos, que evolução, que coisas impactantes que a tecnologia trouxe à tua vida, que coisas é que a tecnologia trouxe-te de positivo ou negativo, e que se hoje, por exemplo, essas coisas fossem retiradas da tua vida, já não saberias o que fazer. Ou seja, conta-nos a tua experiência nestes últimos 10 anos em relação à tecnologia, ao impacto, às coisas positivas e negativas. Então vamos lá. Desde sempre, né? Que eu entendo por gente, a tecnologia, desde que seja no início ou no fim, já avançada ou não avançada, já apresenta na minha vida. Então impactos positivos que traz atualmente, olhando assim, Fabrícia de 10 anos atrás, Fabrícia 10 anos depois. No meu caso, acho que foi um impacto bastante positivo. Quando se sabe tirar partido e quando se tem alguém ao lado que entende, né? Principalmente sabe-se tirar partido daquilo, do bom que a tecnologia tem para oferecer, acaba por ser muito positivo. Eu falo por mim, porque hoje basicamente quase tudo que tem em casa, que a gente mexe, que a gente trata, é tudo tecnológico. Então vamos pegar assim vários cenários. Fabrícia na cozinha sem os seus eletrodomésticos tecnológicos não é ninguém. Há 10 anos atrás, quisias fazer o que cozinhada, era livro de receitas na mão, revistas, tachas, panelas e tudo mais. E alguém que veio supostamente de uma aprendizagem de cozinha tradicional. Exatamente. Eu sou brasileira, né? Então a cultura brasileira é de passar de geração para geração as receitas. Então sou daquelas que aprendeu a fazer bolo, a bater na mão com a avó, a amassar bolachas, tudo à mão. E de cozinhar. Minha família era grande, né? Minha família é grande, não era, ainda é grande. Então, acostumada a cozinhar tachos, então era um tacho para o arroz, um tacho para o feijão, um tacho para a carne, e vai a salada, e corta isso, e corta aquilo. E às tantas, estás ali com um mar de panelas em cima do fogão, e depois é assim, se inventas de fazer uma receita, ou agarra-te a receita, papel e lápis, e anota o que a avó está a passar, que foi o que aconteceu exatamente. Minha primeira, não me esqueço, a primeira receita que eu fiz, que foi a minha avó que me ensinou,
foi a fazer um bolo de cenoura. Agora já o sei de cor, mas a primeira vez tive que apanhar um lápis, um papel e anotar exatamente as mesmas quantidades. E era medido no copo, né? Então era este copo, então tinha que ter sempre o mesmo copo para tirar as medidas de tudo. Ou se querias fazer uma receita, era um livro de receitas, um caderno apontado, ou recortes de revistas, ou do fundo, da parte de trás da embalagem da maisena, para fazer as bolachas. Então era isso. Então isso tudo colado num papel, num caderno, e tinhas que fazer, e era tachos e mais tachos. Isso, Fabrício, há 10 anos atrás. Fabrício, 10 anos depois, o que a Fabrício usa? Usa um robô de cozinha, tem tudo lá integrado. Queres tirar uma receita? Vais ao telemóvel, descarregas para o aparelho se quiseres, se não quiseres, olhas no telemóvel e consultas, e à mão de apanhar e fazer. Por exemplo, lá tinhas que andar lá a escrafunchar armários a descobrir qual é a revista que tinha uma receita de bolo X. Agora não. À distância de um clique, um telemóvel na mão, já descobres o bolo X, N formas de preparar o bolo X. A forma mais fácil, a forma mais complicada, o que usas X. E as quantidades? Pá, podes. Sim, tenho isso ainda, os tradicionais copos de medidas, mas agora é... Taca no robô, o robô já diz o que pesa, qual a quantidade de farinha que puseste. Se puseste mais, tira, se puseste menos, basta colocar mais. E fora todos os eletrodomésticos. Antes batias um bolo à mão, agora tens robôs, batedeiras, varinhas mágicas, processadores, 1500 coisas. E antes era a forma tradicional, o forno, né? Agora tens até maquinetas que já tinha essas coisas, e micro-ondas que fazem já bolos e tudo. Então assim, bem utilizado, acho que a tecnologia traz de muito positivo. Eu, por menos, nunca, tu sabes que nunca fui muito rodado em transportes, ainda assim andei de transportes há algum tempo, durante quase estes 35 anos que eu tenho de vida, ainda assim andei o suficiente para ter uma experiência, e era isto que eu queria também falar contigo, para ver se de facto podes-nos explicar e até tentarmos aqui chegar a um consenso. Mas há 3 coisas que eu me recordo perfeitamente das diferenças do antigamente para aquilo que é os dias de hoje. Primeiro, quando tu tinhas que comprar um bilhete ou tinhas que carregar um passe, era obrigatório teres que enfrentar uma fila enorme para o fazer, coisa que hoje em dia já tens alternativas. O senhor, o revisor, fazia o controle dos bilhetes e dos passes nos transportes. Eu lembro-me que andava com uma pistola de ponta que fazia a picagem do bilhete para furar, para certificar-se que aquele bilhete já tinha sido picado por ele e que então já não havia como fugir daquela situação. E outra situação que eu agora me recordo assim, por exemplo, para ver os horários, tínhamos que andar com um papel dentro da carteira, com os horários ali, tudo escrito ali quase à mão, para podermos controlar que horários é que tínhamos que apanhar de determinado dia, a X horas, qual o tempo de percurso. Ou seja, recordo-me perfeitamente destas 3 situações que antigamente eram o natural e que hoje em dia, conforme tu disseste há bocado, através do telefone, tu consegues ver um horário de um autocarro, consegues ver um horário de um avião, consegues ver um horário de um comboio, consegues carregar o passe à distância sem teres que enfrentar uma fila. O revisor, isso tu poderás melhor dizer do que eu, as tecnologias que ele hoje em dia tem para fazer a verificação de bilhetes, de passes, etc, aí demonstra realmente a evolução de há 10, 15, 20 anos atrás para aquilo que é a realidade nos dias de hoje. É completamente diferente. Anteriormente era isso que tu disseste. Eu ainda cheguei a apanhar aqui em Portugal o tempo do bilhete picado com aquela pistola, fazer um buraquinho, né? No papel. E o bilhete era comprado naquelas máquinas que a gente tinha que pôr. E era só dinheiro, era só moedas. Eu lembro-me disso. E entretanto mudou bastante. Hoje, sim, experiência própria. Eu já não sei o que é enfrentar uma bicha para fazer o carregamento do passe, muito sinceramente. Ainda tem pessoas, né? Aquelas senhoras mais de idade, e sempre no início de cada mês, quando eu vou apanhar o comboio, há sempre uma bicha enorme, mas a gente já nota, ainda é muitas das pessoas mais antigas,
Mas os mais jovens, pá, eu falo para mim, eu carrego o meu passe de casa. Ainda esbravejo contra a aplicação, que eu acho aquilo ainda um bocado para o pré-histórico, mas já me facilita imenso, então já há a possibilidade de carregar uma caixa da ATM, mas também eu faço pelo computador, falo por mim própria, faço pelo computador, pago com cartão e já fico despachada. A nível dos bilhetes, pá, aquilo como mudou-se completamente. Agora o revisor tem tipo uma espécie de uma maquineta de multibanco da ATM, que nós passamos lá, ele tem duas, uma maquineta para fazer leitura, né, tipo um PDA, um telemóvel, e essa maquineta a gente encosta lá o cartão e aquilo já dá ele todo, onde é que a gente entrou, até onde o nosso passe é válido e tudo mais. E sabemos, né, que há aquelas pessoas, pá, esquecimento ou por simplesmente só fazem. Antigamente, se tu apanhavas uma multa de transporte por estar sem o bilhete, tinha que ir a julgamento, depois chegava-te a dívida, tinhas de pagar e tinhas X dias para pagar. Atualmente pagas na hora. Já tem lá o senhor com a máquina multibanco já pergunta. Crédito ou débito quase. Então é muito rápido. Epá, e já as máquinas em si, isso dos horários é excelente. Ou seja, eu que necessito dos transportes, anteriormente, se eu queria saber se tinha greve, era no susto, chegava lá, não há comboios. Atualmente já se põe o aviso com X horas de antecedência. As greves já programadas já aparecem na própria plataforma do serviço de transportes e a pessoa já consegue se programar. Epá, isso num telemóvel, no computador, onde é que seja, com acesso à internet, tu já consegues ver e queres saber o horário do comboio às vezes. Olha, não consegui apanhar qual é o que eu tenho a seguir. Anteriormente era isso, tinhas de ter aquele livrete, tinhas que apanhar todas as vezes e se perdias ou se rasgavas tinhas que ir lá na casinha do senhor buscar outro. Agora não, agora já um telemóvel já quero saber dali a X qual é os horários, quanto é que eu vou pagar, qual é o percurso, já me dá a sugestão de comboios alternativos e tudo mais. Há aplicações já para isso, tipo eu usei-a já e que final de semana passada, semana retrasada, sei lá, pá, ia para uma localidade que não é muito comum aí, pá, e precisava saber qual era o melhor trajeto que eu podia fazer e não me recordava de qual era a caminhoneta, pá, assim, nem 5 minutos numa aplicação já me deu trajeto, alternativas de caminhonetas, outras formas de lá chegar, pá, isto tudo à distância de casa. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.